Pessoal, bem-vindo ao canal Glamodista. Gente, não repara, eu acho que meu vídeo tá meio escuro, é uma câmera nova, tô testando ela, gente. Me perdoe se sair uma imagem meio ruim, até eu pegar o jeito dela vai um tempinho. É o seguinte, antes de continuar, por favor, né, como vocês já sabem, quem acompanha meu canal sabe, é só dar um gostei e um like aí. E se inscreve também. Se você acha que alguém vai gostar desse conteúdo, envia para essa pessoa, certo? Porque aqui o canal, como disse, é um canal de moda. Customização, modelagem, styling, indústria da moda. E, por enquanto, a gente está tendo somente conteúdos teóricos, certo? E o assunto hoje é a fragilidade na moda masculina. Assim, é a fragilidade masculina mesmo, viu? Porque a moda masculina ela não expande tanto, é por questão de misoginia, de machismo. E esse machismo, ele não consegue, infelizmente, é óbvio que ele vem dos homens, ele é mais centrado nos homens, né? Mas ainda a gente encontra, infelizmente, algumas mulheres, sim, nesse mesmo universo onde o machismo é aceito, é aceitável, é correto, né? Infelizmente, algumas mulheres também alimentam esse mesmo discurso. Tá, mas a questão aqui agora é que nós vamos falar sobre a moda mesmo, só a relação à moda, né? Porque durante séculos mesmo, o masculino, o macho, ele sempre dominou todas as áreas das relações humanas, né? Todas as áreas que tinha na sociedade, ele dominou política, dominou a economia, ele dominou a legislação, a administração, e ele inclusive dominou até o vestiário masculino e feminino. Sim, na moda isso não foi diferente, né? Porque como o homem dominava, então ele dominava tanto os próprios vestuários que eles deveriam usar e também o vestuário das mulheres, das crianças mesmo, tudo isso. E hoje, em algumas religiões, os homens ainda dominam isso. São os homens que ditam às mulheres e às crianças o que elas devem usar, viu, gente? Isso não é só do século passado, não. O século passado, dos séculos anteriores, não. O homem ainda consegue dominar em algumas religiões quais são os vestimentos que as mulheres devem usar. Sim, o machismo ele sempre esteve presente, tanto em questões sociais como até na moda mesmo, né? Que a moda não deixa de ser um reflexo da sociedade mesmo, né? E infelizmente algumas mulheres, elas alimentam esse discurso, elas reproduzem esse discurso, acreditando que elas são livres, né? Porque elas não são machistas, porque os homens impõem esse machismo a ela. Mas na cabeça delas, esse discurso que vem dos homens, quando elas reproduzem, elas acham que elas são livres para poder reproduzir esse discurso, sendo que na verdade elas só estão sendo dominadas por esse discurso, né? Durante o reinado de Luís XIV, que foi na França, por exemplo, a moda ela teve um boom, ela teve um desenvolvimento, a moda masculina, tá? Ela teve um desenvolvimento muito grande. Era uma moda exuberante, glamurosa, cheia de luxo. Os homens se adornavam, até fantasiavam mesmo, com perucas, com roupas bastante coloridas, com brincos. E tudo isso era bem aceito no reinado, né, na corte do Luís XIV. Inclusive, ele incentivava até o proletariado, os camponeses, as pessoas de fora do palácio, os homens, né, de fora desse palácio, a adornar, a se vestirem de uma forma bastante glamurosa e diferente mesmo, colorida, fora da corte. Isso era muito usado. Inclusive eles colocavam, eram casacos e coletes com bordados. Hoje a gente não vê mais homens usando bordado, né? As perucas eram cruciais nessa época mesmo. E a moda ela era responsável por demonstrar poder. Cores e tecidos vibrantes e chamativos também faziam parte do vestuário masculino dentro da corte do Luís XIV, certo?
E o reino, né, como eu havia falado, ele incentivava isso até para fora do palácio, ao povo mesmo. E pulando tudo isso, né, gente, a gente não pode esquecer, né, pulando agora para os dias atuais, por exemplo, os homens eles foram se fechando, as cores começaram a se tornar mais sóbrias, era menos adorno no corpo, no vestuário, na moda masculina, tinha menos cores, eles eram mais escuras, é uma coisa mais chata mesmo que os homens começaram a utilizar e a tratar isso como um correto, como uma forma de masculinidade. Quanto menos adorno, menos cores, menos exuberância, menos luxo eles refletiam, eles colocavam no corpo, era uma forma de se pensarem ou se transformarem ou se exibirem como mais masculinos, mais machos mesmos, viu? E aí, obviamente, os homens, e esse reflexo da moda é um reflexo de comportamento, e isso começava eles passaram a ser menos livres, né, na moda, menos livres socialmente, porque precisava estabelecer um comportamento, um padrão masculino mesmo, que mostrava que eles eram superiores de todas as formas. E, diante disso, eles também passaram a não só pensar que eles eram masculinos, né, que eles eram mais machos. Eles tinham que passar isso para outros homens também. Eles tinham que oprimir outros homens a terem o mesmo comportamento. Porque se os homens não pensavam como eles, se os homens se extrapolavam no modo de vestir, eles eram menos homens. Então, essa pressão e essa opressão desses homens diante de outros homens foram mudando a nossa sociedade a um estilo mais masculino, mais machista e misógino na moda. Pra você ter uma ideia, né? Quantos memes você não deve ter visto aí pela internet, onde tem aquelas mulheres todas bem vestidas, maquiadas, que vão sair com os namorados ou com os maridos, e logo aparece lá o marido com uma camisa de time, né? É uma coisa que acontece muito. As mulheres estão sempre bem vestidas, bem adornadas, e o homem pega uma camisa do time dele, parece que ele tem vários times, e cada dia da semana ele sai com uma camisa de time. E isso vira meme, isso vira engraçado, e isso fica aceito socialmente. Porque é homem faz isso mesmo, né? É um pensamento que a gente deve refletir isso. Lá pelas décadas de 70, mais ainda na década de 80 e 90, a moda, ela começou, a moda masculina, ela começou a dar uma modificada, os homens começaram a ser mais livres mesmo. Mas isso foi por pouco tempo, viu? Até acho que na década de 80, os homens usavam até cropped. Sim, tinham homens com cropped mesmo. Mas hoje, se um homem for colocar cropped, o que acontece? Acontece o mesmo que aconteceu com o João Guilherme, né? Aquele ator, que ele é heterossexual, mas ele colocou um crop, ponto. Veio uma enxurrada de críticas e deboches pela internet, que hoje mesmo ele já deixou de usar o cropped. E a moda masculina, ela sofre com isso, porque os homens, quando eles começam a inovar, começam a ficar mais autênticos, a mostrar que eles são machos, eles são masculinos, eles são heterossexuais, mas no entanto eles querem ser livres diante do que eles vestem. Aí vem, e agora com a internet então, aí vem uma enxurrada, uma cascata de opressão, de deboche, de críticas, né? Que desqualifica a masculinidade deles. Muitos seguem nisso numa boa, outros não, se deixam levar pelas críticas e voltam ao tempo onde o homem era oprimido, até mesmo como antigamente, né? E, por exemplo, em 2023, a Dior, ela lançou a Dior Homme, ou é Homme, nem sei como falar disso, a Dior masculino, que a Dior ela tem uma linha somente para o masculino, né? E ela fez um desfile muito interessante. Gente, achei tão interessante aquele desfile da Dior, mas recebeu uma churrada de críticas justamente porque os homens eles estavam com bordados nas roupas, os homens estavam com cores nas roupas,
E os próprios homens começaram a criticar essa coleção da Dior de 2023, porque ela era muito cheia de frufruzinho, era muito delicada. Ou seja, ter cores, ter bordado, ter algo que chama atenção, chamativo, luxuoso, para eles é coisa feminina, né? E o homem, eles têm uma masculinidade frágil, e essa masculinidade frágil reflete até no vestuário. Parece que eles têm o tempo inteiro, parece que é muito difícil ser homem, gente. Parece que é muito complicado mesmo, que qualquer coisa que lembre uma mulher, eles já descartam, eles repudiam, eles não querem mais usar. Tanto há homens que eles não... Sim, existem homens que lutam contra essa opressão, e são eles mesmos, são verdadeiros, eles têm o próprio estilo, e eles lutam contra essa opressão, inclusive a opressão vinda até de mulheres, né? E eles começam a ser autênticos na moda, e isso não significa que eles são homossexuais não, viu, gente? A maioria deles mesmo são heterossexuais. Nós temos, por exemplo, falando de pessoas famosas, de homens famosos mesmo, que são autênticos na moda e usam aquilo que eles acham que eles devem usar sem se preocupar com o pensamento alheio. Nós temos o Timothée Chalamet, nós temos o Paulo Menescal, né, do The Last of Us, é isso, né? Paulo Mescal, o nome dele, desculpa se eu estiver falando, não lembrar. Tem o A$AP Rocky, que é o marido da Rihanna, por exemplo, ele é muito autêntico no jeito que ele veste. O Colman Domingos, por exemplo, aquele ator, gente, você pode encher ele de críticas, que ele está usando o que ele acha que ele deve usar, que ele tem direito de usar. E aqui no Brasil nós temos ainda o Chai Suede, e temos o Jacob Elliot, que eles têm até coleção de bolsas, sim, bolsas consideradas bolsas femininas, começou a chover. Bolsas femininas, eles têm coleção dessa bolsa e saem com essas bolsas para os aeroportos, para passear no shopping, com a família. Eles não têm esse tipo de problema, não. Então, a moda masculina, infelizmente, ela reflete o machismo. O homem, ele tem a masculinidade muito frágil. Então, qualquer coisa que lembre a mulher, que lembre a delicadeza, eles acham que isso vai dizer que eles são gays. Sim, o problema dos homens é justamente isso. Essa comparação, como se ser gay fosse algo muito negativo, muito baixo mesmo. E eles acham que a forma como eles se vestem, que pode demonstrar uma forma de ser mais sensível, né? E eles acreditam, né, através dessa masculinidade frágil que eles têm, que eles podem ser confundidos com homossexuais, né, gente? E infelizmente esse discurso também parte de muitas mulheres. Tem mulheres que acham que o homem está com uma roupa colorida, pronto. Na época da pandemia mesmo, eu vendia máscara, para vocês terem ideia. E os homens, eles não gostavam de máscara colorida. Máscaras deles eram só pretas ou de estampa de exército, por exemplo. Se tivesse um azul mais claro, eles não queriam. Se tivesse um verde ou algum tipo de figura, eles já não queriam mesmo aquelas máscaras. Porque lembrava a mulher. Então, se lembra a mulher, é negativo, se lembra a mulher, é inferior. É a masculinidade frágil, né? Que reflete até na forma de vestir, infelizmente. E a moda, muitas vezes ela compra esse discurso, né? Porque a moda, ela quer sobreviver, ela quer vender. Observe que a moda masculina, ela é mais opaca mesmo. Ela é mais única em cor. São cores mais sóbrias, são cores únicas mesmo, porque o homem tem medo da sua masculinidade ser questionada por causa da roupa que ele usa. E vamos expandir a mente. Voltando, homens, vamos expandir a mente, gente. De mulheres também, de muitas mulheres, viu? Porque ser homem não é só ter o pênis no meio das pernas. Isso aí é ser macho. Ser macho é ser diferente, é bem diferente de ser homem. Porque ser homem é uma construção social. Macho, a pessoa nasce macho. O homem nasce macho. Agora, o sexo masculino, né? Agora, se ele vai ser homem, vai depender mesmo do comportamento social dele
é do jeito que ele se relaciona em sociedade. É por isso que fala que ser mulher ou ser homem é uma construção social. Ninguém nasce homem ou mulher, as pessoas nascem macho ou fêmea. Ser homem e ser mulher envolve muitas questões, e essas questões estão sempre relacionadas com a forma com que você se encontra dentro da sociedade. É por isso que ser homem e ser mulher é uma construção social com valores. E esses valores não são valores físicos, não são valores materiais. São valores espirituais, são valores comportamentais, são valores humanos. Que não está na sua genitália, pelo contrário, está no seu comportamento social, ok? Gente, a moda masculina continua frágil porque os homens ainda não entenderam o que é ser homem. Eles acham que ser macho é ser homem, né? Por favor, dê um gostei, um like. E se você acha que alguém vai gostar desse vídeo, envia para a pessoa também, compartilha. E se inscreve também no canal se você gosta desse conteúdo de moda, ok? Beijo, até o próximo vídeo.